Olá, boa tarde. Deixa eu acertar aqui o volume e abaixar o volume desse daqui, tá bom? Muito boa tarde para vocês. Estamos iniciando aqui a nossa live de sábado, trazendo um título aqui, um estudo que é muito interessante, porque eu tenho certeza que você, como eu, também se interessa em saber sobre essa questão de qual é a recompensa dos salvos. Vou explicar sobre essa questão da recompensa dos salvos. Deixa eu baixar mais aqui. Essa questão da recompensa dos salvos é o seguinte: todos nós, seres humanos, todos nós temos uma vou falar que é uma qualidade, vai? Não vou falar que é um defeito, vou falar que é uma qualidade. Nós temos uma qualidade de nós sermos entusiasmados, nós sermos orientados, temos a vontade, nos aplicamos, nos empenhamos muito mais em fazer as coisas quando a gente sabe que tem uma recompensa, né? E hoje eu quero estudar com você sobre a maior recompensa e a maior esperança da humanidade, principalmente a questão do cristianismo. Você sabe que o mundo tem várias religiões, né? As maiores religiões elas estão entre o cristianismo, você tem aqui em segundo chegando aí. O cristianismo está por quase 3 bilhões de pessoas, num planeta com 7 bilhões e alguma coisa, né? Os censos ainda não batem exatamente. Mas são mais de 7 bilhões de habitantes, 3 bilhões aí, quase 3 bilhões, que era 2,8 bilhões de pessoas são cristãs. Depois você tem aí o Islã, né? Os muçulmanos, o islamismo com 1,6, 1,8. Então tem um pouco de paridades em algumas religiões e tem um pouco de disparidade entre outras religiões. Mas todas as religiões, elas almejam uma coisa. Todos os devotos de alguma religião, elas almejam alguma coisa. E essa alguma coisa é viver uma vida melhor, viver um tempo melhor, viver aí um futuro melhor. Esse é o grande detalhe que todas as religiões pregam e todas as religiões, no caso, todas as religiões acabam mostrando essa questão sobre qual é a recompensa que você teria ou que você tem em seguir a religião, tá? Aqui, bom, consegui colocar de volta aqui. Então, esse vai ser o assunto que nós vamos falar hoje, né? Qual a recompensa dos santos? Então, eu quero trazer para você aqui algumas reflexões em relação a isso que vão te ajudar a determinar qual a recompensa dos santos, tá? Primeira coisa que a gente vai pensar é que nós não fazemos, o cristianismo não alardeia, não é essa a finalidade de falar, bom, vamos lá, eu vou ser fiel, porque se eu for fiel, eu vou ganhar isso ou ganhar aquilo. Isso vai até contra os princípios, né? O princípio nosso é que nós almejamos um céu, almejamos uma vida melhor, mas como eu ouvi hoje no sermão de hoje, né? Não existe aquela questão de eu vou fazendo coisas boas para ganhar pontinho e ter um depósito lá no céu e depois num período da vida ou quando eu morrer e depois ressuscitar, se eu fizer parte da ressurreição dos santos, a primeira ressurreição, vai ser contado ali, né? Foi contado ali, ó, ele tinha crédito, né? Nós não temos essa questão, não é assim. Mas como esperança, mas para nos animar, para até mesmo pregarmos e falarmos, olha, vale a pena ser fiel, nós temos o vislumbre do que vai ser a vida dos salvos. Qual a recompensa dos salvos? A recompensa é vivemos num novo céu e numa nova terra. Então veja um detalhe. Hoje nós vivemos em cidades que tem todas as suas dificuldades. Né? Nós vivemos cidades que tem crime, você tem trânsito, você tem ruas esburacadas, você tem as preocupações, você tem a questão de segurança, uma infinidade de coisas que existem no mundo hoje, né? E que a gente fica pensando, puxa, mas será que é isso, né? Será que não existe um local melhor para nós vivermos?
O ser humano, ele vive na cidade hoje e corre para o campo no final de semana para tentar escapar de tudo isso. É uma loucura. Eu vou dizer a vocês, eu viajava muito para São Paulo, por exemplo, que tá perto da gente aqui, né? E eu vou dizer, eu tinha vontade logo de sair. Era trânsito, era toda essa correria, aquela vida que eu fico pensando, como é que as pessoas conseguem viver com isso? É estressante. É por isso que as pessoas ficam doidas aí, tá? Mas aí, Fernando, tá bom, se não dá para viver, será que existe um local melhor? Será que existe uma cidade melhor? Será que existe um reino melhor? Bom, essa cidade existe. E aí o próprio construtor é Deus. Ele diz, não, Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque ele lhes preparou uma cidade. Essa é a primeira promessa que eu posso dizer a você. Existe um local melhor. E Deus é tão sábio que ele vai descrevendo para a gente como que é esse local. Tá? Onde fica essa cidade que é incrível? Né? Onde fica uma cidade que ela não tem tudo isso que a gente acabou de falar? E por que ela é diferente? Aqui em Apocalipse 21, a gente começa a ter uma descrição sobre o que é preparado, o que está reservado para aqueles que forem fiéis até o fim. Tá? Então eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Então, existe a Jerusalém aqui na terra, que tem significado bíblico, que tem história bíblica, que tem ali a questão do seu bem relevante a nível da nossa terra. E Deus, ele está dizendo que há uma cidade santa, a Nova Jerusalém. Eu quero estudar com você sobre essa questão da Nova Jerusalém, tá? Porque não estou falando da Jerusalém aqui no mundo. Vai ser tão nova que tudo que está lá não vai ser o que vai ser da Nova Jerusalém. Tá? Mas tem alguma descrição, a Bíblia nos traz uma descrição sobre a cidade, a nova cidade, né? A Santa Jerusalém. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, a largura e a altura eram iguais. Então veja, essa ilustração, tá? Ela está nos mostrando um cubo. Então, se nós pegarmos aqui essa questão da descrição que é dada em Apocalipse 21, capítulo 16, a cidade é um cubo. Tá? Você está dizendo que o comprimento, a largura e a altura são iguais. E aí 12.000 estádios. A cidade é perfeitamente um cubo, seu perímetro é de 12.000 estádios. E é 2.220 quilômetros de cada lado. Há algumas teólogos que dizem, não, 2.220 é o perímetro. E há alguns que falam, não, é de cada lado. Ela tem 2.200 quilômetros, 2.200 quilômetros e 2.200 quilômetros. 2.200 quilômetros. E aí eu estava vendo uma pessoa refutando isso, dizendo, não, é impossível. A curvatura da Terra não suporta. Desculpa, não suporta. Mas além de tudo, além de estar errado, alguma pessoa falou, a curvatura da Terra não está errado. Meu amigo, o construtor é Deus. E ele construiu a Terra. Você acha que ele não vai saber como colocar uma cidade ali que seja de 2.200 quilômetros de lado e altura? Você acha que Deus não vai saber como fazer isso? Então, eu prefiro pensar da seguinte forma. Tá? É 2.200 quilômetros de cada lado e na altura. Eu prefiro pensar como está aqui, essa ilustração aqui. Tá? Isso vai fazer diferença para minha salvação? Não. O que eu quero é morar lá. E há um detalhe, eu vou morar lá na cidade santa, né? Nós vamos morar na cidade santa. Deus está nos construindo as casas lá. A promessa é essa, né? Deus está nos construindo essa cidade. E o que importa é que eu more lá. Como eu já disse uma vez, eu já brinquei dizendo, não, eu quero entrar nessa cidade, nem que seja pulando muro. Não tem como pular muro, você só pode entrar pela porta da frente.